Muito bom dia a todos os ministros, companheiros no ministério deste tempo do fim do tempo, lá em Manizales, na Igreja Missionária O Sétimo Selo, congregação pastoreada pelo reverendo Jorge Rancheiros, todos os irmãos que estão também, alguns que estão também no Vale do Cauca, de El Eje Cafeteiro, toda esta zona aí da Colômbia. Realmente é um privilégio e uma bênção para mim poder enviar estas palavras de saudação hoje, quinta-feira, 26 de janeiro deste ano de 2023. Conscientes de que neste tempo é o tempo onde o reino dos gentios será tirado e Deus estará estabelecendo o reino do Messias Príncipe, onde, em primeiro lugar, teremos 1000 anos e depois toda a eternidade, onde esse reino do filho de Davi, deste tempo do fim, deste fim do tempo, ou seja, reino que foi prometido por Deus a toda a sua descendência, e que no arcanjo Gabriel foi pronunciado, essa promessa foi pronunciada pelo arcanjo Gabriel para a Virgem Maria, onde lhe falou que esse filho que nasceria se sentaria no trono de Davi, o filho. E essa promessa não se cumpriu, essa promessa nos dias de Jesus, porém, era uma promessa, foi uma promessa que foi dada no fim do tempo, seria para o fim do tempo, ou seja, seria cumprida, no fim do tempo seria cumprida, e era pela descendência de Judá, onde Deus daria a ela essa descendência, a promessa. Eu estou procurando aqui em São Lucas, no capítulo 1, onde ele diz aí, no versículo 32, depois que ele falou, esse anjo falou a Maria, desse filho que nasceria, continua dizendo: este será grande, será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Vê? Que o reino que se estaria estabelecendo no milênio e pela eternidade, na eternidade, vejam, é um reino que não estaria depois trocando, mudando, como vieram trocando, mudando-se. O reino dos gentios vieram trocando nas suas diferentes ou diversas etapas, já na etapa dos pés de ferro de barro cozido, aí na última etapa do reino dos gentios, e é estabelecido novamente, de novo, o reino de Deus. Eu digo novamente porque no princípio, no Jardim do Éden, lá no princípio, antes de Adão cair, esse reino que estava aí, no tempo de Adão, esse reino era o reino de Deus, onde não existia pecado, onde ele poderia ou podia ter controle sobre a natureza, ou seja, tinha o controle sobre a natureza e podia viver eternamente. Mas depois da queda, todos esses direitos foram tirados dele porque ele não esperou o tempo de prova, de provação para ser adotado, ou seja, ele não passou pela prova, pela provação para a sua adoção. Mas esse reino estará sendo estabelecido neste planeta Terra, no meio da raça humana, através da descendência de Davi, porque, prestem atenção, é através, por meio da descendência de Davi, por essa descendência que será estabelecido esse reino neste planeta Terra, porque tem que ser um descendente de Davi.
E aí, através dessa descendência, veio Jesus. Jesus veio por essa descendência, ou seja, o cumprimento da primeira vinda do Senhor veio por essa descendência de Davi, que se vemos ou se verificarmos, vem da tribo de Judá. Judá, ou seja, veio das tribos do sul, que é essa descendência de Davi, e na sua segunda vinda tem que vir, também tem que vir por essa tribo na sua segunda vinda, pela descendência de Davi, que sobe e chega aí pela tribo de Judá, ou por lá pela tribo de Judá. E pelo outro lado, as tribos do norte, que são encabeçadas por Efraim, essa tribo vem, então se torna a estar para ficar na mão do profeta, ou seja, vem a tribo do sul e a tribo do norte, que são essas varas na mão do profeta, de Ezequiel, capítulo 37, para que neste tempo do fim se façam na mão do profeta, e assim se faça a obra de reclamação como leão da tribo de Judá. Tudo isso que foi falado nas mensagens do reverendo William Branham e também do nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago, quem deu mais luz de tudo aquilo que significa essas varas na mão do profeta e também de onde que estaria sendo manifestado o Filho do Homem neste tempo do fim, com seus anjos, e a tribo de Efraim, que é de onde nosso irmão William veio, da tribo de Efraim. Ele, uma vez ele falou a Oswaldo Natali, me esteve contando enquanto ele esteve aqui, o irmão Oswaldo, que o nosso irmão William lhe disse, quando ele ia até um rabino lá no Brasil, ele recalcou, lhe disse: olha, Oswaldo, diz para ele que eu sou da tribo de Efraim. E vejam que da tribo de Efraim é onde o reino, vamos verificar aqui, vem o reino da tribo de Efraim, vem o reino do norte, é do reino do norte, ou seja, a tribo de Efraim é do reino do norte, que a tribo de Efraim, que é o reino do norte, e a tribo de Judá é a tribo do sul, a tribo de Judá com a de Benjamim, que são duas tribos. Essa descendência veio da tribo de Efraim, ou seja, da do norte, veio nosso irmão William. E a tribo de Judá, que é a outra vara, é a descendência do cumprimento neste tempo do fim, daquele que terá as duas varas na sua mão, que é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Se no cumprimento da primeira vinda estiveram lá ou ali os ministérios de Moisés e de Elias, nesse tempo de adoção, naquele tempo de adoção, teriam que estar ou têm que estar no meio da igreja, por essa linha ou linhagem de Judá, tem que aparecer alguém que tenha
essa linha ou linhagem de Judá e que tenha na sua mão, neste tempo do fim, tenha na sua mão as duas varas juntas, juntados. Eu estou procurando aqui um lugar onde ele falou. Vamos ver se eu consigo achar. Onde ele fala que ele não pode fazer nada ou coisa alguma sem a vara vamos ver aqui. Se eu acho aqui rapidamente, eu tinha marcado isso. A pessoa não pode fazer, uma vara não pode fazer, ou seja, uma descendência não pode fazer coisa alguma, nada, sem a outra. Vamos ver aqui se eu consigo achar isso rapidinho. Eu achei. Isso aqui é de 2015, isso aqui. Da mensagem Prepara-te para o Encontro com Deus. Vou ler apenas uma partezinha aqui. Isto vamos falar depois, num estudo mais completo, vamos falar disso. Mas como saiu aí isso do reino do Messias e todas essas coisas, vamos dar um toquezinho nisso agora. Vejam o que diz agora aqui. Sem o cetro da tribo de Efraim, que governa sobre 10 tribos, o reino do norte não pode ser estabelecido o reino de Judá. Ou seja, sem o cetro da tribo de Efraim, que é a tribo do norte, o reino do norte, não pode ser estabelecido o reino de Judá, o reino do Messias não pode ser estabelecido. Portanto, o reino do Messias e o Messias virá com as duas varas, com os dois cetros, pondo-os em uma só vara, em um só reino. E isso será na visita e no encontro com nosso Deus no último dia, que será na visita e o encontro do Messias na sua vinda, no seu santo monte, que é a sua igreja, também chamado de o Monte de Sião. Lembre-se que o Monte da Transfiguração também esteve ali no Monte da Transfiguração. A vara de Judá, estava esse cetro aí, porém não estava a vara de Efraim, não estava aí. Por isso que ele não podia estabelecer o reino nesse tempo ou naquele tempo. Agora, no Monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo do fim, neste último tempo, aí é que estará a vara de Efraim e a vara de Judá. E isto é uma coisa, isso é uma coisa muito grandiosa, porque, olhem, continua dizendo, olhem aqui. E há no seu templo, que é o seu corpo místico de crentes, que é o templo humano de Deus, como corpo místico de crentes. A vara de Efraim, no tempo onde esse filho ia ser adotado, estava sendo adotado aí, vejam, foi o tempo onde ele não estabeleceu o reino. Quando perguntaram a ele, restaurarás o reino de Israel neste tempo? E ele lhes respondeu aí, não cabe a vós saber o tempo e as estações que o seu pai colocou na sua só potestade, no seu poder. Ou seja, que meu pai colocou apenas na sua potestade. Ou seja, que não foi estabelecido esse reino lá, nesse tempo, naquele tempo, porque não estavam, as duas varas não estavam juntas. E, ao não estarem, não
podia ou poderia ser estabelecido esse reino do Messias. Não podia ser estabelecido. E também nos fala, nos diz, na mensagem Elias no Monte de Deus, pregado no dia 6 de novembro de 2016, diz que Deus nos permita neste tempo ver o monte de Deus, saber qual é o monte de Deus e ver a Deus manifestado no monte, falando para o povo, e depois vê-lo chamando e juntando os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil, 12 mil de cada tribo, porque haverá uma restauração do reino de Davi, e para isso as duas varas, a vara de José na mão de Efraim, que é aquele que tem as bênçãos da primogenitura que Jacó lançou no dia em que abençoou a Efraim e a Manassés. Ou seja, vejam que não pode estar esse reino do Messias restaurado sem a vara de Efraim, porque é aí onde está a bênção da primogenitura. É por isso que onde eu tinha lido para vocês que diz que sem o cetro da tribo de Efraim, que governa sobre 10 tribos, o reino do norte, não pode ser estabelecido o reino de Judá, o reino do Messias. Ou seja, o reino do Messias é o reino que será estabelecido através da tribo de Judá, mas não pode ser estabelecido sem o cetro de Efraim, sem a bênção da primogenitura. É por isso que tem de estar juntos. Quando esse reino foi dividido nos dias de Salomão, nos seus filhos, vejam ali, se quebrou esse reino ali e dividiu-se, foi dividido. Mas agora, neste tempo do fim, vem a estar ou a ficar novamente juntos esses reinos na mão do profeta. Continua dizendo, Jacó no dia em que abençoou a Efraim e a Manassés e a vara de Judá, a vara de comando de príncipes na mão de Judá. Essas duas varas foram divididas em 2 reinos no tempo do filho de Salomão, por causa dos pecados de Salomão, e neste tempo do fim serão juntados, esses 2 cetros serão juntados, essas 2 varas de comando de príncipes, para a restauração do reino de Davi, trono de Davi, para o glorioso reino milenial, onde as nações serão salvas. Nações que não forem destruídas durante a grande tribulação cheguem até Jerusalém para oferecer adoração a Deus e levar suas ofertas e dízimos para Deus lá na capital do reino do Messias, que será o reino de Davi restaurado. Portanto, sejamos preparados, porque estamos no tempo do fim, onde estas coisas devem acontecer. E tudo o que vamos ver é Deus no seu santo monte, na sua igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí é que veremos a Elias na sua 5ª manifestação ministerial, ou o ministério de Elias pela 5ª vez, o ministério de Moisés pela 2ª vez, e o ministério de Jesus pela 2ª vez ou pela 3ª vez. Tudo isso no monte de Deus, no monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E na mensagem do trono e reino do Filho de Davi, pregado no dia 18 de dezembro de 2016 em Buenos Aires, na Argentina, diz: para o tempo do fim, para o último tempo, o reino de Deus será restaurado na terra. Todas as tribos serão unificadas, as tribos perdidas ou chamadas de tribos perdidas, mas Deus não perde coisa alguma, nada. São recolhidas neste tempo do fim, as 10 tribos perdidas são recolhidas, e se unificará o reino de Davi, as 2 varas ou cetros de comando dos príncipes, do príncipe do reino do norte e o príncipe do reino do sul. E vejam que em Apocalipse capítulo 12 e também em Daniel no capítulo 12 e Daniel capítulo 10, nós vemos aí como são identificados esses arcanjos. São identificados como príncipes, ou seja, o grande príncipe que está da parte a favor do teu povo, diz Gabriel aí, fazendo referência ao arcanjo Miguel. Ou seja, que o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel estarão neste tempo do fim na mão do profeta. Ou seja, vejam,
da tribo de Efraim, ele tinha falado da tribo de Efraim, que ele era da tribo de Efraim, ou seja, que já podemos identificar Gabriel aí, como é neste tempo do fim, como ele é manifestado neste tempo do fim, neste tempo final, e é colocado como descendente da tribo de Efraim, Gabriel, da tribo do norte. Ou seja, vejam como tudo aquilo que está no céu, ao ser materializado na terra, tem, portanto, que ter uma ordem divina, e por essa ordem divina tem que vir por uma descendência, essa ordem divina, que é a descendência pela qual ou por onde vem a bênção da primogenitura. Vem pela linha ou linhagem de José, na qual abençoou aí Jacó, abençoou os filhos de José e pôs a sua mão direita sobre Efraim, sobre o menor, e é aí que está a bênção da primogenitura. E ele é a cabeça dessas tribos do norte, o qual é a cabeça dessas tribos do norte, 10 tribos. E Gabriel, o arcanjo Gabriel, veio por essa descendência. É por isso que não se pode, o reino do Messias príncipe, que é pela tribo de Judá, não pode estabelecer seu reino sem a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura, lembrem-se, que está contida no título de propriedade. Portanto, o título de propriedade, ao ser a bênção da primogenitura e estar contida a bênção da primogenitura no título de propriedade, o título de propriedade, ao ter vindo pela linha ou linhagem de Efraim, vejam como ele nos falou, todo esse tempo nos falou dessa bênção da primogenitura e deu a conhecer e nos abençoou com a bênção da primogenitura. Ele falou e disse: eu os abençoei e serão benditos, porque ele estava nesse planeta Terra, no seu corpo de carne, ele tinha a bênção da primogenitura que tinha que ser falada para toda a igreja do Senhor. Porém, faltava uma coisa, porque os 2 reinos, ao estarem divididos, os 2 reinos, não se pode estabelecer o reino do Messias. E neste tempo serão consolidados, unidos os 2. Ou seja, por um lado nós já vemos a bênção da primogenitura que foi dada para a igreja do Senhor, mas falta algo, falta uma coisa. Falta esse cumprimento da vara de Judá, que é o príncipe que está pelos filhos do teu povo, diz aí em Daniel capítulo 12, e esse é o arcanjo Miguel. Ou seja, que virá neste tempo final, virá na última etapa, esse poderoso príncipe, e é por causa disso que tem um detalhe, uma minúcia aí muito importante, um detalhe onde ele sempre me falava: fala para eles que tu és da tribo de Judá. E vocês já podem ver como de uma forma tão simples, singela, Deus está cumprindo uma coisa tão grandiosa no programa divino no meio da raça humana. E aí, com essa descendência através da tribo de Judá, e na mão desse profeta, então, é que vem consolidar-se os reinos, o reino do norte e o reino do sul vem se consolidar e tornam-se um na mão do profeta. E é aí onde é que é estabelecido o reino do Messias. Quando lhe perguntaram: restaurarás o reino de Israel neste tempo? Ele respondeu: não cabe a vós, mas agora, quando se lhe perguntar para essa descendência de Judá, o descendente de Judá, quando lhe perguntarem: restaurarás o reino do Messias neste tempo? Pois agora a resposta para todos os escolhidos de Deus neste tempo do fim, neste tempo final é: sim, Senhor, sim, será restaurado o reino do Messias neste tempo. E sim, cabe a vós conhecer estes grandes mistérios
que Deus tem reservado e que agora estão sendo abertos para que vocês conheçam o mistério da restauração do reino do Messias Príncipe, do reino de Israel, do trono de Israel, na terra de Israel, onde se governará o mundo inteiro, onde o mundo inteiro será governado. E sim, cabe a vós conhecer a vós esses mistérios. Povo escolhido de Deus, o corpo místico de Cristo da era da pedra angular e dispensação do reino. A vocês lhes cabe conhecer os mistérios do reino dos céus e lhes cabe saber o tempo no qual Deus está realizando, fazendo para o cumprimento do estabelecimento do reino do Messias neste tempo do fim. A vocês lhes cabe saber e lhes cabe conhecer todos esses grandes mistérios, os quais têm sido abertos ou foram abertos neste tempo do fim, neste tempo final. E dessa forma, o cetro de Efraim e o cetro de Judá virão a ser um, se tornarão um na mão do profeta. Continua dizendo, as duas varas ou cetros de comando, estou na mensagem, o trono e reino do filho de Davi, as duas varas ou cetros de comando dos príncipes. E quais são os príncipes? Poderosos príncipes e os principais no céu, o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel, do príncipe do reino do norte e o príncipe do reino do sul, da tribo de Judá e o cetro da tribo de Efraim, serão juntados na mão de um profeta, o Filho do Homem, no tempo do fim, no fim do tempo. Isso será diante de Deus, na mão de Deus, através de uma manifestação do Filho do Homem. Porque como o Filho do Homem é a manifestação de Deus em um profeta no tempo do fim, antes de se sentar no trono de Davi. Quando se sentar no trono de Davi, será como filho de Davi para o reino milenar, ser iniciado como capital em Jerusalém, Distrito Federal, em todo o território de Israel. Como Distrito Federal é um reino judio prometido para Davi, e através de todos os profetas foi prometido para o povo hebreu. Esse reino cobrirá a terra, governará, se unirão, muitos povos se unirão a esse reino, e se administrará desde Jerusalém como capital no reino do filho de Davi. Agora vejam a promessa tão grandiosa que o povo hebreu tem, onde Deus estará estabelecendo o seu reino na terra de Israel, e daí se governará todo o planeta Terra. Em Revelação, no capítulo 4, versículo na parte 3 de Revelação, capítulo 4, diz o reverendo William Branham, na página 64, diz: agora, no lado oriente, no lado oriental, no oriente aqui mesmo, os juntarei para que estejam certos de obtê-lo. Oriente, o lado oriental sempre era Judá. E ele escreve, Oriente é igual a Judá. O leste, esta é a porta Judá. E com Judá, como Judá era a cabeça de 2 tribos com a sua bandeira, 3 tribos com a sua bandeira, a bandeira de Judá, vocês se lembrem? Quantos viram os 10 mandamentos de Maio? Os 10 mandamentos, certo? E vocês leem isso aqui mesmo na escritura, melhor dito, este foi Judá no lado oriental. No lado oeste, aqui embaixo, agora o Juntam pode ler isso no Êxodo, e nos outros foi Efraim, e ele tinha 3 tribos na sua bandeira. Correto, Efraim. Vejam. E aí escreve Oeste Efraim, ou seja, que é no oeste, onde a tribo de Efraim, que são o reino do norte, e a tribo de Judá, que é o reino do sul, estarão juntas. Têm de estar juntos, para que seja consolidado, unificado esse reino, e assim seja as 2 varas, seja na mão do profeta, ou seja, esses 2 reinos, vejam como esses 2 reinos se unem, um com o outro se unem. Agora olhem o que ele nos diz aqui na página 453 do livro dos selos. Em espanhol diz:
como na metade do parágrafo, mais ou menos, diz: agora prestemos atenção nestes judeus, eles estavam cegos e não era uma questão deles que eles pudessem mudar, porque Deus os tinha feito assim, ou fez assim, e assim será com eles até a era quando chegar o profeta prometido. E escreve a era da pedra angular e o seu mensageiro. Podem enviar missionários e quantas coisas mais, mas Israel nunca será converso ou convertido até que esses dois profetas cheguem até lá. E isso será depois do rapto da igreja gentia. Igual, lembre-se que existe um rapto espiritual e existe um rapto literal, físico. Se não sobe no rapto espiritual, não vai subir no rapto lírico, físico. Agora, há um chamado da sétima era, neste tempo do fim, onde se percorrem as 7 etapas consecutivas, e daí, dessa sétima, daí se faz esse chamado também, onde torna-se paralelo ao tempo da década de 70 e volta-se novamente esse ciclo se cumprir e vem esse chamado para subir a era da pedra angular dentro dessa etapa, ou seja, que depois que acontece ou aconteça esse rapto espiritual aí que a igreja do Senhor está pronta, preparada para obter a sua adoção. Tal como aconteceu no tempo de Jesus, que teve-se que se subir ao Monte da Transfiguração, tipo e figura, uma representação deste tempo do fim, do aposento alto espiritual, que é a era da pedra angular, onde aí estarão sendo preparados os escolhidos para obterem sua adoção. E até mesmo aí ficaram embaixo, nessa sétima parte, ficaram embaixo, os outros discípulos ficaram embaixo nessa sétima parte. Vejam, teve um grupo que não subiu. E depois vejam que isso acontece depois de que a igreja é raptada. Agora, isso tem diversos ângulos e diversos cumprimentos. Agora continua dizendo o irmão Branham: é tão igual como foi impossível para a era do bezerro poder receber o chamado do leão, porque Deus disse na sua palavra que tinha saído, o espírito de bezerro tinha saído, e depois, nas eras do reformador, saiu um homem. Vê o que eu estou falando? Apenas isso podiam receber nessa era, e agora eles estão cegos, mas vem a era quando terá chegado o fim para os gentios, e escreve a 8ª era, a da pedra angular, a 8ª era, a da pedra angular, ao final dos gentios. Agora, vejamos como uma árvore. As raízes foram judias, então a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados na árvore de oliveira silvestre, e agora está produzindo o seu fruto. Mas quando essa noiva gentia for cortada, como eu falei na mensagem, árvore noiva, e ela é levada para a presença de Deus, Deus então porá aqui para um lado os gentios incrédulos, as virgens fátuas que ficaram, e novamente enxertará os judeus. Assim ele prometeu fazer isso, mas até chegar esse dia, e escreve o 8º dia, pois aquele que sabe para onde vai está bem, está certo, e aquele que não sabe está tropeçando nas trevas. Vejam, ele escreve: as raízes foram judias e a árvore noiva termina com judeus na copa, no topo da árvore. Volto a repetir isso. Ele escreveu aí: as raízes foram judias e a árvore noiva termina com judeus na copa, da árvore. E vejam vocês aqui uma coisa também. No escrito dessa página, nas anotações, ele escreve: Deus restaurará a árvore de oliveira, os ramos judeus, quando cortar os gentios. Ou seja, quando termine o tempo dos gentios, na etapa da dispensação da graça, quando isso terminar,
então Deus restaurará essa árvore de oliveira, os galhos judeus, os ramos judeus. Agora, vejam aqui as ramas judias. Agora vejam aqui o que ele está dizendo. Vamos ler isso novamente. Mas até chegar esse dia, esse 8º dia, pois aquele que sabe para onde vai, está bem, está certo. Aquele que não sabe, está tropeçando nas trevas, vê, porque está embaixo e não subiu, não se subiu a essa etapa onde Jesus estava sendo adotado aí, e todos estavam confusos. E todos tropeçando porque não podiam tirar esse espírito que estava nessa pessoa. Ou seja, estavam confusos, porque para eles já era o tempo onde tinha que se estar cumprindo um sem número de coisas, ou inúmeras coisas que Jesus lhes tinha falado antes desse capítulo 17 de São Mateus. E eles pensavam que também podiam ter tudo isso sem subir, ou sem subirem para o topo, ao cúspide, para serem adotados ao topo. E isso é um ministério adotado que faz esse labor, esse trabalho. Por isso, quando Jesus desceu, logo em seguida, ele tirou esse espírito, quando Jesus desceu, e vejam como eles, de que forma, como eles não puderam fazer isso. Não tinham chegado à etapa da adoção, pensaram que a tinham e não puderam tirar esse espírito, lançar para fora esse espírito diabólico da pessoa, tal como aconteceu no tempo de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Pensaram que o tinham, como diz o irmão Branham em uma das mensagens, já o temos, vamos sair. E o que fizeram foi que novamente voltaram atrás para a 7ª era. Tudo isso representado naquilo que eles fizeram lá. Agora vejam que é necessário estar na era da pedra angular, na era de adoção, para obter-se essa bênção da adoção. Vê, então, se não subir, o que acontece é que ficam tropeçando se não subirem. Tropeçando nas trevas. E onde é que as trevas estão? Na 7ª era. E onde é que existe luz? Na era da pedra angular. Aí é onde tudo se vê clarozinho, bem clarinho. Continua dizendo, na página 453, é como aconteceu nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção, da promessa, cada um receberá a Jesus Cristo, mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. E escreve as 7 eras. Agora veja uma coisa aqui, uma coisa muito importante aqui, onde tudo isso estava acontecendo, ocorrendo fora das 7 eras, onde tudo isso estava acontecendo. Ele escreve do lado. Não sei se li para vocês onde diz, então será quando os judeus serão convertidos ou conversos nessa área. E ele escreve 8ª era, para que o tenham aí também. 8ª era. Tal como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção da promessa. Cada um receberá Jesus Cristo, mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. E ele escreve as 7 eras. E escreve do lado o selo de Deus. O recebem os 144 mil. Agora vimos assim bem ligeiramente aqui alguns lugares. Eu tinha isso por aí marcado para em algum momento ler-lhes. E nestes dias passados, ou que passaram, o nosso irmão Miguel esteve tocando nesse tema daquilo que é a descendência da tribo de Judá e da tribo de Efraim, mas eu creio que hoje se falou um pouquinho mais claro a respeito de todo este grande mistério das 2 varas na mão do profeta, e isso o qual tem que estar juntos, as varas, para que esse reino seja estabelecido. E, já para terminar essas palavras de saudação, porque era apenas uma saudação, olhem, na mensagem A Obra da Pedra que Deus lança, o que Deus atira, pregado no dia 25 de março de 2006 em Buenos Aires, na Argentina, diz:
Portanto, vamos ver um pouquinho aqui. Vamos ter que ler desde lá de cima para que fique de uma vez aqui este extrato, para que fique bem este extrato de uma vez. Vamos ler de onde começamos a ler. Nos fala, e portanto, vamos ler desde esta parte daqui. E, portanto, é o povo bendito por Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial, formado por hebreus e por gentios. E destas pessoas, dentre os gentios, existe um percentual muito grande que são descendentes das tribos perdidas e alguns também das duas tribos do Reino do Sul. São das ovelhas perdidas de Israel, do Reino do Norte, porque o Messias foi enviado para a bênção, para socorrer a descendência de Abraão. Portanto, o mistério das tribos perdidas de Israel vai ser aberto para a igreja e para o povo hebreu. Esse mistério está contido no sexto e sétimo selo, está contido esse mistério. E, portanto, Israel vai fazer com que todos os descendentes da tribo do norte que compunham, formavam o reino do norte, o reino chamado de o reino de Israel, porque o reino do sul era chamado de reino de Judá, e que para o tempo do fim vai ser aberto, e os descendentes dessa tribo, a maioria deles foi colocado por Deus no cristianismo, e que a bênção da primogenitura que José tinha e passou para Efraim como cabeça dessa tribo. E também temos a Manassés nessas tribos do norte. Podemos ver que essas tribos do norte, mesmo que fossem desraizadas de Israel, levaram uma bênção, saíram, mas tinham uma bênção, a bênção da primogenitura. Por essa causa, o motivo é que Israel não pode ser restaurado, totalmente restaurado, não pode ser restaurado o reino de Davi, trono de Davi, para Israel obter a paz imperecível que tanto anela, deseja, não pode obter esse reino, e está prometido que o vai ter, mas não pode ter sem as tribos do norte. Vejam, não pode estar, esse reino não pode estar estabelecido sem esse cetro do norte. É por isso que na profecia de Ezequiel 37 nos fala das duas varas, a vara de Judá e a outra vara de Efraim. Essa é a vara de José que está na mão de Efraim, porque o reino de Deus na terra que estava, no qual Davi estava como rei, depois passou para Salomão, e de Salomão passou para seu filho Roboão. Mas no tempo de Roboão, filho de Salomão, o reino foi quebrado, foi dividido em dois reinos, e lhe coube, ficaram duas tribos para Roboão, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram para Roboão e para um descendente de Efraim, Jeroboão. Olhem, os nomes são parecidos, apenas para o reino do norte, descendente de Efraim, lhe é colocado em espanhol certamente um J e um E, ou seja, foi Jeroboão, e era a tribo de Judá, que é a tribo do sul, chamava-se Roboão, e a tribo do norte foi acrescentado essas duas letras à tribo do norte, um J e um E, Jeroboão. E continua dizendo que tem a ver com o nome de Deus. E caíram 10 tribos na mão de Efraim, portanto, consequentemente, a tribo cabeça do reino do norte é Efraim, mesmo que depois existiram outros reinos do reino do norte que não eram descendentes de Efraim, portanto, a dinastia de Efraim, que vem a ser a dinastia de Jeroboão, não continuou, senão que houve em certas etapas, houve trocas de dinastias, e existiram 9 dinastias do Reino do Norte. No Reino do Sul, somente teve 9 dinastias, a dinastia de Davi. E agora, na mão de um profeta, tinha que ser colocadas as duas varas. Vara de Judá e vara de Efraim na mão de um profeta. Tinha que estar isso. E isso tipificava, representava que assim como esteve na mão de um profeta, estava na mão de Deus.
Portanto, para o tempo do fim, para o tempo final, será achado Paulo, a vara de Judá e a vara de Efraim na mão de um profeta, na mão do profeta, do último profeta que Deus enviar ou envia. É por isso que Cristo diz: ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Esse é um dos mistérios para a restauração do reino de Deus, que é o reino de Davi, para o povo hebreu e, portanto, ser restaurado, o povo hebreu ser restaurado na sua plenitude ou totalidade, para ter novamente a Era de Ouro, como teve a Era de Ouro no tempo de Davi e no tempo do rei Salomão. E vamos ler aí já para terminar aí. Vamos ler. Lemos no livro dos Atos, no capítulo... Vamos ver aqui. Foi a escritura que lemos de memória, ainda agorinha, no início, no princípio, ou na metade, talvez na metade, diz, no capítulo 1, versículo 6, onde diz: então, aqueles que tinham se reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás o reino a Israel neste tempo? E lhes falou: não cabe a vós saber os tempos ou as estações que o Pai pôs ou estabeleceu na sua própria potestade ou poder, mas recebereis poder quando tiver vindo sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Em Samaria e até os confins da terra. A restauração do reino de Israel. Esse é o tema que estaremos colocando aqui nesta conversa. Vamos anotar ela por aqui. A restauração do reino a Israel. Do reino para Israel. A restauração do reino para Israel. E como lhes falei, a vocês lhes cabe saber os tempos, as estações, e lhes cabe conhecer este grande mistério da restauração do reino para Israel. E podemos continuar dizendo: e receberão o poder, receberão a adoção quando tenha vindo até vocês e também a mim essa promessa da plenitude de Deus. E seremos testemunhas. Claro que vamos ser testemunhas em todo o planeta Terra. Esses 30, 40 dias vamos estrear bem esses corpos e assim até os confins da terra, ou seja, tudo aquilo que Deus esteve falando ali para os discípulos, ali Jesus, antes dele ascender ao céu, subir ao céu, tudo isso que se cumpriu em toda a dispensação da graça, onde o conhecimento da primeira vinda do Senhor foi dado a conhecer até os confins da terra, também será dado a conhecer o mistério, e aquilo aconteceu durante a dispensação da graça, e agora na dispensação do reino se dará a conhecer até os confins da terra, se dará a conhecer o mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Na restauração do reino, vamos colocar a restauração do reino de Deus para Israel, a restauração do reino de Deus para Israel. Que Deus abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de dar-lhes essa saudação a todos vocês. Deus os abençoe. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros que estarão escutando esta conferência neste momento, ou mais lá na frente o lerão, e que também estarão escutando-a e vendo-a, porque também colocam aí uma imagem, de modo que estarão vendo e escutando esta conversa que tivemos
nesta ocasião, neste momento. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos da parte a favor do nosso Pai Celestial. Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. A restauração do Reino de Deus para Israel, com o reverendo José Benjamin Pérez.